Fala galera, e lá vamos nós dando continuidade ao nosso estudo, às super dicas sobre contribuições especiais. Eu quero aqui continuar a teoria geral das contribuições especiais. Nas duas dicas passadas, a parte 9 e a parte 10, eu falava contigo sobre as contribuições especiais. E eu continuo. Eu quero falar com você agora sobre lançamento, sobre imunidade. Vamos nessa? Qual é o tipo de lançamento que se usa nas contribuições especiais? Galera, depende. Pode ser lançamento de ofício, pode ser lançamento por homologação. Só não é comum se usar o lançamento por declaração, até uma figura em desuso no direito tributário prático brasileiro. Bom, duas contribuições, inegavelmente, se sujeitam ao lançamento de ofício. A contribuição de iluminação pública e as contribuições profissionais. As contribuições que as entidades de classe, as entidades profissionais cobram de seus associados, de seus filiados. Né? Conselho de Medicina, ela de ofício lança, emite o carnê e cobra de ofício a contribuição anual que o médico deve pagar. Contribuição profissional é a primeira, de duas situações em que eu tenho numa prova o gabarito dando lançamento de ofício no reino das contribuições especiais. Qual é o segundo caso? A contribuição de iluminação pública. Os municípios, o Distrito Federal, quando vão cobrar a contribuição de iluminação pública, fazem um lançamento de ofício. Em regra, até fazem um convênio com a concessionária de energia elétrica, sabia? E aí fazem uma parceria para que a concessionária de energia elétrica, quando envie a fatura do seu consumo de energia elétrica, a cobrança, a relação de consumo, a tarifa de energia elétrica, se embuta dentro daquela cobrança, em destaque ali em separado, em apartado, como deve ser corretamente, a cobrança ali da contribuição de iluminação pública. O município, através da Secretaria de Fazenda, lança de ofício, utilizando esse convênio, essa parceria, esse contrato com a concessionária de energia elétrica. Delega a capacidade tributária de fiscalização e cobrança, fiscalização e arrecadação. E a concessionária cobra e repassa para o município. Lançamento de ofício. A administração não depende que você declare, que você pague antecipado, nada disso. Você só se obriga a pagar depois de receber a notificação. Então, a CIP e as contribuições profissionais se sujeitam ao lançamento de ofício. As demais contribuições especiais, como regra, se sujeitam ao lançamento por homologação. Ficam na regrinha do pagamento antecipado. Assim é com as contribuições sociais, praticamente todas elas. As contribuições sociais de seguridade, as contribuições sociais gerais, nas CIDs, a regra é o dever do pagamento antecipado. Nenhum óbice que venha uma lei qualquer, uma lei que institua, que regule certa CID, certa contribuição social, e determine que a administração fique obrigada a lançar de ofício. Não é o comum, até porque se eu subordino a arrecadação ao dever do lançamento de ofício, eu retardo a arrecadação e eu onero em tempo, trabalho, em ônus, a administração pública que vai ter que lançar de ofício para ter o direito de exigir o pagamento do administrado. Então, salvo a CIP e as contribuições profissionais, como regra, as contribuições especiais se sujeitam ao lançamento por homologação, ou seja, é o mesmo que dizer, né, ao procedimento em que, para o tributo ser arrecadado, a lei imputa ao contribuinte o dever de um pagamento antecipado. Ele tem que pagar antes de receber qualquer carnê, qualquer notificação. A lei estabelece um prazo e o contribuinte tem que ir lá, vai no banco, paga, e aí o fisco homologa isso em momento futuro, conferindo se o pagamento feito foi certo, se foi errado, se tem que cobrar diferença, se cabe restituição, etc. Então, a regra, contribuições de intervenção no domínio econômico, CIDs e contribuições sociais, lançamento por homologação. CIP e contribuições profissionais, lançamento de ofício. Galera, imunidades tributárias. Nós temos 3 blocos de imunidades nas contribuições especiais. Vamos lá? Começo com você com a questão dos exportadores. Não incidem contribuições sociais, nem contribuições de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes da exportação. Quando um exportador desenvolve sua atividade de exportar bens para o exterior, celebra contratos, vende seu bem de consumo e é remunerado. Sobre essa receita que ele ofere na venda, o produto bruto da venda, não vai incidir sobre esse montante um X% qualquer cobrado a título de contribuição social ou de contribuição de intervenção no domínio econômico. O artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, proíbe a incidência de CIDs e de contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da exportação. Bom, a intenção aqui é simples, é não onerar o exportador. Se o exportador receber a cobrança de uma CID, de uma contribuição social, sobre a receita que ele ofere quando ele vende, quando ele exporta, ele vai embutir isso no preço. A incidência dessa CID, dessa contribuição social, vão aumentar, logicamente, o preço da venda. Isso prejudica a captação da clientela, gera um preço mais difícil para concorrer com outros países. Essa imunidade de CID e de contribuição social
sobre as receitas decorrentes da exportação, essa imunidade que acolhe e favorece o exportador, não é uma imunidade isoladamente colocada na Constituição. Como a gente vai ver nas videodicas de imunidades tributárias, essa imunidade ela se inclui, ela se insere dentro de um organismo muito maior de proteção ao exportador. Um regime que o Constituinte trabalha dentro do sistema tributário para proteger o exportador. Na verdade, eu tenho na Constituição um dispositivo no sistema tributário que diz não incide ICMS na exportação. Outro que diz não incide IPI na exportação. Outro que diz cabe à lei complementar excluir o ISS da incidência da exportação de serviços. Eu protejo o exportador, porque o exportador é um cara importante para o país. Ele bota nosso produto, nosso serviço lá fora, ele traz o euro, traz o dólar, traz o investimento, capta a clientela, e quanto mais eu tenho clientes internacionais, mais eu aumento a minha possibilidade de venda. Então, eu gero mais produção, eu gero mais industrialização, eu gero mais insumo, mais matéria-prima, mais emprego. Quanto mais gente de outros países venha comprar no Brasil, mais o Brasil vai produzir para atender essa demanda. Né? Então, eu incentivo o crescimento econômico do país, a geração do emprego, a multiplicação da relação de consumo. Então, enfim, a gente incentiva a exportação. A nossa vocação constitucional é a do incentivo ao exportador. Então, dentro desse regime que não incide ICMS, não incide IPI, lei complementar determinou que não incida ISS, também não incidem contribuições sociais e nem CIDs, contribuições de intervenção do domínio econômico sobre as receitas advindas da exportação. A grande pegadinha nevrálgica que eu quero te dar é a seguinte: houve uma grande discussão, que o Supremo fez isso aqui, foi 6-5 apertado, Joaquim Barbosa decidindo a questão, a imunidade prevista no 149, parágrafo 2º, inciso 1, em favor dos exportadores. A imunidade que consagra que não incide contribuição social sobre a receita oriunda da exportação, atingiria o lucro líquido? Não, não atinge. Não tem imunidade, cuidado com isso em prova. Se o exportador vendeu 100x em mercadoria, recebeu uma receita de 100x, quando ele recebe a receita bruta de 100x, ele não paga a contribuição social, também não paga CID. Pegou os 100x, pagou as despesas dele, gastou ao longo do ano 80x, sobraram 20 de lucro líquido. Sobre o lucro líquido, pode incidir a contribuição social sobre o lucro. A contribuição social sobre o lucro líquido, a CSSL. Tanto faz chamar também de CSLL. Contribuição social, lucro líquido, contribuição social sobre lucro. Tanto faz chamar CSLL, CSSL. É a mesma contribuição. Então, na prova, atenção porque eu vou dizer agora. A imunidade do exportador não beneficia ele para uma desoneração de CSLL. E ele tem que pagar mesmo, cara. Se ele consegue ser exportador, já é um baita do empresário. Se está oferindo lucro líquido, tem capacidade contributiva, paga a contribuição para um segmento sensível, seguridade social. Então, a imunidade é para a entrada da receita. É um primeiro momento, a receita entrou. Não quer dizer que eu vou ter lucro. Eu posso arrecadar 100 e gastar 110, tenho até prejuízo. Agora, na receita que eu entro, não incide contribuição social, nem incide. Já é bacana. A receita entrou, não é tributada. Agora, se eu pago minhas despesas, ao final do período eu tive resultado positivo, tive lucro líquido, aí eu pago a CSLL. O Supremo entendeu por um voto de diferença, 6-5, no plenário, que a imunidade não alcança a contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Não vacila com isso na prova. Segunda imunidade, 195, parágrafo 7º da Constituição. As entidades beneficentes de assistência social, entidades que prestam assistência social, artigo 203 da Constituição, prestam assistência social e prestam de modo beneficente, essas entidades não pagarão contribuições para a Seguridade Social. O artigo 195, parágrafo 7º, consagra a imunidade de contribuições de Seguridade Social sobre entidades que atuam de modo beneficente, prestando assistência social. E é algo lógico, não é para decorar, é para entender. Direito tributário é fácil, gente. É só vocês quererem aprender e pegarem paixão pela coisa. Eu prometo a vocês, se vocês colarem comigo, eu torno vocês feras em direito tributário. Uma entidade que presta assistência social, ela está prestando o quê? Seguridade. O que é seguridade? Previdência, assistência e saúde. Saúde, previdência e assistência. Então, ela tem como objeto social a assistência. Então, ela já gera seguridade. E se ela atua de modo beneficente, filho, por que ela vai ter que pagar uma contribuição para a seguridade se tudo que ela faz é gerar seguridade e não está atrás, os donos, os mantenedores, não estão atrás de vantagem patrimonial individual, de repartição de lucro, nada disso. Os caras só querem prestar assistência e atuam de modo beneficente, a beneficiar o destinatário final. Então, conclusão, não incidem contribuições sociais de seguridade social sobre as entidades beneficentes de assistência social. Imunidade do artigo 195, parágrafo 7º. Cuidado, porque na Constituição você vai ler que fala são isentas. Não é isenção porcaria nenhuma, tá? Foi só um erro na hora de redigir o 195, parágrafo 7º. Não são isentas. A isenção é um benefício infraconstitucional, vem por lei. O que vem da Constituição é imunidade. Então, são imunes. Foi um erro na grafia constitucional. E o Supremo já reconheceu isso em vários julgados. É imunidade mesmo, tá legal? Risca lá a palavra isenção na Constituição, no 195, 7º, e bota imunidade. Por fim, a última. Também não incidem contribuições previdenciárias agora. Contribuições de seguridade social para a Previdência. Sobre quem, gente? Sobre os pensionistas, os aposentados
do regime geral de previdência social. O RGPS, o regime do povão. Tem dois regimes de previdência, certo? O regime para o servidor público efetivo, que é um regime próprio, um regime especial, cheio de vantagens, que a administração faz para o seu servidor efetivo, que é o RPPS, regime próprio de previdência social. E existe o regime geral, que é o do povão, que é o meu, da maioria das pessoas. O regime geral de previdência social, o RGPS. Não incidem contribuições para a Seguridade sobre os empregados que se aposentam, que viram pensionistas pelo RGPS. Artigo 195, inciso 2, parte final. Então, não incide contribuição para a Seguridade sobre pensão e aposentadoria. Para quem recebe pensão e aposentadoria, quem vira pensionista, aposentado pelo RGPS. Ou seja, você pagou sua previdência a vida inteira e quando você vai se aposentar, vai ganhar sua pensão, não vai ter que pagar de novo. Você, como inativo do RGPS, você não paga. Então, 195, inciso 2, parte final, é a última das 3 imunidades no mundo das contribuições especiais. A gente já viu lançamento, imunidade, princípio da anterioridade, competência, lei instituidora, já foi a teoria geral das contribuições especiais. Nos próximos vídeos, eu começo a comentar um pouquinho das contribuições especiais em espécie. Abre teu coração, bota a mão na tela, segura. Segura com a mão de baixo que vai ficar pesado. Segura com força. Meu coração, irmão, segura. Eu amo vocês. Até a próxima aula.